Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. E hoje, irmãos, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto que eu e meu marido gostamos muito de falar sobre, pois acreditamos que é uma experiência que realmente transforma a vida das pessoas, que é a oração junto com o jejum. E como nós conseguimos realmente levar a nossa vida espiritual para outro nível com essa prática. Eu acredito de verdade que a oração junto com o jejum são as armas mais poderosas que um cristão pode ter na sua batalha espiritual para enfrentar as suas lutas, para vencer todos os seus desafios em relação à sua espiritualidade, para alcançar cada vez mais intimidade com Cristo. Então, aqui no canal, eu e meu marido já falamos em vários vídeos a respeito de como foi a nossa experiência através de vlogs, pedidos de oração que foram atendidos antes mesmo do jejum finalizar. Eu fiz um último vídeo aqui explicando um pouquinho como foi a nossa trajetória, como nós iniciamos e fomos evoluindo nesse caminho. E hoje eu gostaria de fazer para vocês um convite para que vocês jejuem. E para isso eu gostaria de falar um pouquinho do passo a passo, como nós podemos realizar um jejum que realmente transforme a nossa vida e como você pode, junto das orientações desse vídeo, avançar nessa caminhada, nesse desafio. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como nós devemos nos preparar, como vão ser algumas reações que vocês podem ter durante o jejum e como é o pós, depois do jejum, desde a primeira experiência que nós tivemos até hoje. Para quem não sabe, nós já realizamos mais de 7 jejuns. No último vídeo eu tinha comentado a respeito de 6, mas nós já fizemos mais um jejum depois disso. Então nós já fizemos mais de 7 jejuns de Esther, de 3 dias, nos alimentando sem nenhum alimento, apenas ingerindo água, café e chá sem açúcar. Então já fizemos 7 desses jejuns, já temos o nosso próximo jejum agendado, porque realmente nós amamos buscar a nossa evolução espiritual através dessa prática, porque nós sabemos o poder de transformação que é o jejum e a oração. Então eu vou passar aqui para vocês algumas orientações de como nos prepararmos, como vai ser a sua experiência, como pode ser a sua experiência durante o jejum e como você pode ter as suas primeiras impressões depois desse jejum. E eu vou explicar tudo direitinho aqui para que vocês estejam bem cientes de como vai ser o processo e estejam preparados para que o seu jejum realmente alcance resultados extraordinários na sua busca e evolução na sua relação com Cristo, tá bom? Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de como são bons os prós de você realizar jejum. Eu poderia ficar falando aqui para vocês como o mundo nos leva a ter uma visão totalmente distorcida sobre a busca da nossa santidade, que quem busca a santidade, né, quem busca se afastar do pecado, é uma pessoa que no mundo parece ser uma pessoa triste, uma pessoa infeliz, que uma pessoa que não tem prazeres na vida porque vive, né, para ser aquela pessoa amarga, né, que julga as pessoas. Isso é que as pessoas lá fora veem sobre as pessoas que buscam a evolução espiritual em Cristo e são pessoas que buscam realmente se afastar do pecado. Mas eu posso dizer aqui que nesse momento da minha vida eu tenho certeza que buscar a santidade foi o melhor caminho que eu pude fazer na minha vida, pois cada vez eu tenho mais prazer, mais paz a respeito disso. Porque quando você alcança a direção para você alcançar a sua santidade, porque essa vai ser uma caminhada eterna, que eu acho que só quando nós morrermos, Deus nos dará a graça, né, de glorificar o nosso corpo para estarmos juntos dele. Até lá nós estamos sempre evoluindo, mas enquanto isso eu percebo que quanto mais eu busco, mais eu tenho essa vontade de crescer na minha santidade, mais paz no meu coração eu tenho, mais tranquilidade de viver a vida. O medo, você sabe que você está guardado por aquele que é dono de todas as coisas, né, que venceu todo o mal. Então quando você tem essa convicção, quando você busca a sua santidade, que você começa a ter uma conexão maior com Cristo, você sabe que não tem espaço para o medo, não tem espaço para ansiedade, para tristeza, e que quando isso começa a pensar em te atacar, você tem autoridade real para expulsar essas coisas da sua vida, do seu lar, da sua família. Você cria poderes em Cristo para viver e combater todo o mal na terra, nesse mundo que jaz no maligno. Quando você busca a sua santidade, você começa a perceber que o mundo real, o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural que nós vemos. Que nós, quando
buscamos a santidade, começamos a ter um olhar mais aberto para as coisas. Nós vemos que quando nós oramos pelas pessoas, nós vemos que quando nós pedimos em oração e nós estamos realmente no caminho de buscar a santidade, de nos livrarmos de todo pecado, de limparmos o nosso coração, nós temos realmente a autoridade para expulsar o mal da nossa vida e da vida das pessoas que nós amamos. E isso é o maior prazer que nós podemos ter. É o maior prazer do que qualquer prazer que nós possamos buscar no mundo, através de bebidas, de drogas, de pornografia, de tudo que existe no mundo. Quando você entende que a santidade é o que vai te dar um prazer, uma paz, uma tranquilidade, uma confiança que não há em outro lugar, não há em nenhuma outra experiência no mundo, você se sente protegido, você se sente cheio da graça, você se sente guardado, você se sente filho do dono do mundo. E eu quero te fazer um convite aqui para esses irmãos que estão buscando a santidade, que estão lutando contra os seus desafios, os seus pecados, né? Estão na sua batalha. Façam esse jejum, façam esse processo de busca da sua santidade, vocês vão entender como isso é prazeroso e transforma a nossa vida e nos vai dar muito mais prazer do que qualquer prazer carnal que essa terra possa oferecer. Eu sei porque, como vocês sabem, eu já dei testemunhos aqui no canal. Para quem não assistiu, tem vídeos aqui no canal com os meus testemunhos. Eu não nasci em berço cristão, eu vivi em pecado por muitos anos, então eu buscava sim muitos dos prazeres do mundo natural, do mundo carnal, e hoje eu posso falar para vocês que não existe prazer maior do que você estar na presença de Cristo, buscando a sua santidade, reconhecendo que é um pecador, mas buscando sempre a sua evolução e se arrependendo e evoluindo ali em Cristo, e sabendo que você é totalmente dependente da misericórdia e da graça dele, e ele te recompensa e ele te traz uma alegria, uma paz, uma tranquilidade, que não há espaço para sentimentos ruins, não há espaço para ansiedade, para tristeza, para medo, para culpa, para vergonha. Não há espaço para nada disso quando nós estamos realmente buscando a nossa santidade. Por isso que eu falo, buscar a santidade é o maior prazer que nós podemos ter. Buscar a santidade nos faz entender que o jugo de Deus não é pesado, não é pesado de forma nenhuma, é muito mais leve e prazeroso do que nós podemos imaginar. Eu poderia ficar falando até amanhã sobre os benefícios de fazer jejum, mas agora eu vou falar na prática como é essa experiência. Primeira coisa, né, como a gente se prepara para fazer o jejum. Eu já fiz 7 jejuns de 3 dias, eu e o meu marido, já fizemos vários, já perdemos as contas de quantos jejuns de 24 horas nós fizemos. Tinha uma época na nossa vida que a gente fazia jejum de 24 horas, uma vez por semana. A gente ficou alguns meses nessa rotina, então eu tenho aqui alguma experiência para poder compartilhar com vocês a respeito disso, e a primeira delas, né? Se preparem para fazer o jejum, tanto espiritualmente quanto fisicamente. E isso a gente foi aprendendo ao longo do caminho, né? A Bíblia nos ensina que o jejum, Deus ama o jejum quando ele é entregue por um coração em arrependimento e sem pecados. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, antes de oferecer um jejum a Cristo e pedindo, né, dando o seu propósito, se arrependa dos seus pecados, né? Entregue a sua vida única e exclusivamente a Ele, aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador e se arrependa dos seus pecados. Né? Você não precisa estar perfeito para chegar a Cristo, né? Vá até Ele da forma que você está, mas tenha consciência de que você precisa sim evoluir, que você precisa sim avançar, né, nessa sua caminhada, e se arrepender é o primeiro passo para isso. Então busque a sua santidade através do arrependimento. Então, antes de começar o jejum, se arrependa dos seus pecados. Antes de começar o jejum, faça o seu propósito com Deus, né? Converse com Ele sobre o que você está buscando com aquele jejum. Particularmente das minhas experiências, nós fomos pedir algo específico depois de umas 3 vezes que nós estávamos realizando o jejum, que foi algo específico que a gente pediu, Deus atendeu, mas até então a gente pedia muito por intimidade, por presença, por proteção, para que Ele nos guiasse, nos ajudasse, por gratidão. Então eram objetivos mais genéricos, né? E aí depois a gente foi pedindo coisas específicas e Deus atendeu também. Então todo jejum a gente faz uma cartinha
para Deus e toda oração, a gente ora essa cartinha. Durante o jejum, tente orar pelo menos 3 vezes ao dia, de manhã, no almoço e à noite, pelo menos, quanto mais melhor. Mas busque orar sempre que possível, estar em conexão, porque lembre-se, esse processo é para matar a sua carne e alimentar o seu espírito. Então, é o melhor momento de você conseguir alimentar o seu espírito, é ali durante o jejum que a sua conexão com o Espírito Santo vai estar muito mais facilitada por conta da sua mortificação da carne através do jejum. Então, quanto mais vezes você orar, melhor. Faça a sua cartinha com o seu propósito, pedindo, escreva, tenha muito em mente, muito claramente o que você quer, o nome das pessoas que você vai orar no jejum. Saiba que quando você ora pelas pessoas em jejum, isso tem um poder muito grande e nós já temos vários testemunhos de jejuns que nós estávamos realizando e aconteciam coisas, nós orávamos e nossas orações eram atendidas de forma incrível. Até uma vez, só para vocês, vou contar um testemunho aqui rápido. Uma vez a gente estava orando e aí a gente escutou uma briga de casal, né, ao redor aqui na vizinhança, e a gente começou a orar. Nós estávamos em jejum, eu e o meu marido, e nós ajoelhamos, era quase de madrugada já, e nós ajoelhamos e oramos e começamos a intervir naquela briga. No momento em que nós levantamos da oração, nós escutamos a pessoa que estava causando a briga saindo ali e depois voltando, e nós vimos realmente que aquela pessoa teve uma mudança de comportamento, ela ficou muito mais amena. Eu acredito que Deus tenha tocado ali no coração daquela pessoa, não só pela nossa oração, né, mas nós vimos ali que no momento que nós levantamos da oração, aquela pessoa cessou a briga. Então, quando você ora por alguém em jejum, é muito poderoso. É uma coisa assim que o Espírito Santo realmente intervém ali no que você está pedindo. É algo incrível. Nós já tivemos vários testemunhos. Esse foi só um rápido para contar aqui para vocês. Então, tenha claro os seus objetivos. Ore pelas pessoas. Aproveite a oportunidade, né? Nós estamos vivendo em um momento onde estão acontecendo tantas coisas terríveis no mundo, né? Guerras, os nossos irmãos, terremotos. Agora nós temos esse furacão horrível nos Estados Unidos. Nossos irmãos estão precisando muito de oração. O jejum é uma ótima forma de você orar. Quando você ora em jejum, Deus te dá um poder de intercessão muito maior. Então aproveite essa oportunidade, faça a sua cartinha, pense nos outros, ore pelas pessoas e ore pelos seus objetivos também, que eu tenho certeza que as suas orações serão atendidas. O segundo passo para se preparar é se preparar fisicamente. Então, pelo menos 2-3 dias antes de começar o jejum, beba muita água, tente ter uma alimentação saudável e não consumir muito açúcar, muitos alimentos ultraprocessados, porque esses alimentos intoxicam o seu organismo. Durante o processo de jejum, para você se desintoxicar deles, é um pouco mais doloroso, no sentido de você poder ter algumas dores de cabeça, você pode sentir algum enjoo, é o seu corpo ali trabalhando para se desintoxicar. Quando o seu corpo está mais intoxicado, então você sofre mais durante o processo. Então, para você ter ali os 3 dias de uma forma mais tranquila, tome muita água alguns dias antes e tente se alimentar de uma forma mais natural e mais saudável possível, porque aí você não vai sofrer tanto ali no processo. Outra coisa, quando você for fazer o jejum, cada jejum pode ter uma experiência. Eu já fiz, como eu falei, 7 vezes o de 3 dias, então eu já tenho alguma resistência. Hoje é um processo que não é mais tão doloroso para mim, é muito mais tranquilo ficar 3 dias sem me alimentar. Mas no começo não era assim, principalmente o primeiro jejum, ele pode ser mais impactante, mas eu garanto para vocês que vai ser muito recompensador. Então, normalmente, o primeiro dia, da sua primeira vez, quando você tá se adaptando, você tá entendendo, então você acaba, né, sofrendo, achando que, né, você não vai dar conta, mas você dá conta sim, e eu posso te falar que depois, conforme você for fazendo seus outros jejuns, você vai perceber que o primeiro dia não é terrível, não, é muito mais tranquilo do que nós imaginamos. É só ali o primeiro impacto de você mudar a sua cultura, mudar ali, né, os seus hábitos, então você acaba sendo impactado porque é o seu primeiro dia de jejum, mas ele não é tão ruim assim. Com o passar das suas experiências, você vai ver que o primeiro dia não é tão ruim assim. No segundo dia, por incrível que pareça, em todas as experiências que eu tive, tanto eu quanto o meu marido, o segundo dia ele já é muito melhor,
No primeiro dia você tem aquele impacto, no segundo dia parece que você fica até se sentindo melhor do que quando você se alimenta, porque você fica com a mente mais desperta, com a visão mais limpa, você começa a ficar com o raciocínio mais rápido, você tem energia. O segundo dia, de todas as experiências que nós tivemos desde a primeira até hoje, o segundo dia é o melhor, principalmente na parte mental. Você sente que o seu cérebro está mais ativo. E durante o vídeo do vlog que eu fiz aqui para vocês na minha segunda experiência, eu relatei sobre isso e isso não mudou até hoje. O meu segundo dia, o do meu marido, também são os dias mais tranquilos, porque nós temos essa... a mente parece que fica muito mais limpa e mais rápida. Durante todo o processo de jejum, se você optar por fazer o jejum bebendo água, beba muita água, isso vai te ajudar muito, tanto a desintoxicar o seu organismo, quanto a você se manter ali de uma certa forma saciado, vai te dar uma sensação maior de você estar se limpando, porque o jejum também tem esse poder de limpar o corpo, né, físico e também o seu espírito. Então beba muita água durante todo o jejum. Então o primeiro dia é ok, o segundo dia já é melhor do que o primeiro, e aí o terceiro dia é o que sempre traz uma dorzinha mais pra gente. No terceiro dia, tanto da minha primeira quanto da segunda vez, eu não fiquei tão bem, eu fiquei com a pressão um pouquinho mais baixa, eu acabei ficando um pouco mais mole, sem energia. Então é bom, se você tiver oportunidade, de calcular ali que o seu terceiro dia cai um dia que você não tenha que ter muitas atividades assim na sua rotina, que você não precisa sair para trabalhar, que você não precisa fazer muitas coisas assim, porque principalmente no começo, o terceiro dia é um dia que vai te deixar um pouquinho mais para baixo, né? Vai te deixar um pouquinho mais sem energia, talvez a sua pressão caia um pouquinho ali, mas tá tudo certo, é só pôr um salzinho ali, ó, de leve embaixo da língua aqui, tá tudo bem, né? Vá sempre respeitando os seus limites. Eu tô compartilhando com vocês aqui a minha experiência, mas de todas as 7 vezes que nós fizemos, pra mim foi dessa forma. O terceiro dia acabou sendo o dia mais complicado do que o primeiro e do que o segundo, mas depois aí você vai ver realmente que valeu muito a pena. Então, normalmente é assim, né? Você pode fazer o primeiro dia vai ser ok, o segundo dia vai ser melhor, o terceiro dia vai ser um dia mais difícil. Hoje, depois de 7 experiências de jejum, o meu terceiro dia já é muito mais tranquilo. Cada experiência que eu fui passando foi se tornando uma mais fácil que a outra, exceto nas vezes que eu tava mais intoxicada. Então teve vezes que eu fiquei mais com dor de cabeça, sentindo essas coisas. Então por isso que eu falo, se preparar para o jejum, tanto espiritualmente quanto fisicamente, é muito bom, porque você vai facilitar o seu processo ali durante o jejum mesmo, né, de fato. Quando você for voltar a se alimentar no jejum, e aí você tem que tomar muito cuidado para tentar voltar primeiro faça uma refeição líquida, toma um suco detox, toma um caldo, uma sopa, algo líquido, espere ali 30 minutinhos e depois venha se alimentando com algo mais sólido, mas coma devagar, não coma muito, uma comida leve, para você não chegar comendo, né, com aquela compulsão e acabar ali passando mal, tá bom? Eu já tive jejuns de voltar, não me importando com esse cuidado, voltando e comendo como se eu não tivesse feito jejum, e eu acabei passando muito mal, eu e meu marido. Então nós não recomendamos. Volte devagar e volte ali, né, primeiro com líquido, depois de uma meia horinha aí comece a introduzir os alimentos sólidos novamente, mas devagar para você não passar mal, tá bom? E aí depois, né, como é a sua experiência depois? No último vídeo que eu fiz aqui falando a respeito do jejum, é que eu amo tanto esse assunto, eu só consigo ver o resultado final, então eu acabei falando das coisas boas, mas aí eu esqueci que durante o meu processo, nas primeiras vezes que eu fiz jejum, logo depois que eu fiz, eu acabei me sentindo das semanas, né? Então eu fiz o jejum, voltei a me alimentar, passou uma semana, parecia que eu ficava muito mais irritada, parecia que as coisas davam uma piorada, parecia que parecia que assim, ao invés de ajudar, o jejum atrapalhava. Essa era a sensação que eu tinha no primeiro jejum, no segundo jejum, no terceiro já foi melhorando. Hoje nem perto disso eu penso, né? Hoje já tá bem mais tranquilo. Eu imagino que o que aconteceu foi que eu estava sendo transformada das minhas
piores dores, né, ali dos meus piores processos, eu estava limpando e aquilo me deixava mais irritada, as coisas pareciam que se levantavam contra mim, eu falava, meu Deus, o jejum ao invés de me ajudar piorou, mas isso foram nas primeiras experiências, hoje eu não tenho mais esse tipo de pensamento, é mais tranquilo, você pode ali passar um dia, 2 dias ali, né, sentindo assim, sentindo que não tem efeito, você começa assim, na minha experiência, tá? Na minha experiência, todas as vezes que eu fiz jejum, eu comecei a sentir o efeito do jejum umas 2 semanas depois. Não sei, assim, eu tô contando o meu testemunho, comigo foi assim, tá? A respeito da minha espiritualidade, eu falo, né, da minha transformação como pessoa, da minha evolução, do meu espírito mesmo, porque em relação a pedidos físicos, pedir alguma coisa aqui da terra, pai, me ajuda a fazer isso, pai, me ajuda a conseguir aquilo, eu tive pedidos atendidos antes do jejum acabar, mas eu digo de sentir a minha transformação espiritual, né, de sentir o benefício espiritual daquele jejum em mim, né, na minha transformação como ser humano, né, no meu espírito, sempre cerca de 2 semanas depois eu já começo a me sentir mais forte, mais segura, o medo vai embora, então sempre assim. Eu acredito que seja um processo mesmo, né, de limpeza, eu não sei, né, não sei explicar pra vocês por que isso acontece, mas comigo todas as vezes é assim. Quando nos meus jejuns eu não costumo pedir muitas coisas físicas, né, assim, que eu consiga falar, atender a minha oração, né, pai, me dá uma garrafa de água, eu não costumo fazer essas coisas, então eu não tenho como testemunhar que ele me deu a garrafa de água, eu já fiz e ele já atendeu, mas a maioria dos meus jejuns eu faço pedidos mais abertos, mais, né, gerais, né, pedindo mais a presença dele, porque eu sei que se eu tenho a presença dele eu consigo qualquer coisa no mundo, então eu costumo fazer esses tipos de pedido, mas é claro que quando eu faço um propósito direto ele também atende, mas aí, quando eu falo de me sentir mais leve, mais feliz, mais plena, né, na proteção, descansando na presença dele, sentindo a paz que excede todo o entendimento, não tendo medo, não tendo vergonha, né, eu aqui, por exemplo, no YouTube, com certeza é uma obra do Espírito Santo, que eu acredito que eu tenha alcançado essa graça por conta do jejum, porque eu vou falar pra vocês, eu não era uma pessoa de ficar falando muito por aí, não, muito menos vim aqui e falar para várias pessoas através de vídeos no YouTube. Então, o jejum te dá essa transformação, né? Você vai embora a vergonha, vai embora a culpa, o medo, a ansiedade, a tristeza, vai embora tudo, só fica coisa boa. Irmãos, essa era a mensagem que eu queria passar pra vocês, espero que eu tenha conseguido transmitir aqui como é transformador o poder do jejum. Então, se você aí tá buscando a sua santidade, tá buscando vencer os seus desafios, né? Se libertar dos pecados, se você consegue vencer as suas lutas, eu te dou um conselho: faça jejum com a oração. É um processo, não é fácil, mas vale muito a pena e transforma a sua vida, e eu te garanto que, na minha experiência, foi a maior arma espiritual que eu podia ter na minha vida, foi a realização do jejum com a oração, e a partir disso o Espírito Santo vai te direcionando para o que você precisa realmente alcançar na sua vida, tá bom, meus amados? Espero que eu tenha conseguido ser bem didática nesse vídeo, que eu tenha conseguido ajudar e motivado vocês a fazer o jejum, porque eu falo, é uma das melhores experiências que você pode fazer na sua transformação e na sua busca de intimidade com Deus, tá bom, meus amados? Então nos vemos no próximo vídeo, beijo e que Deus abençoe.